deliberando, porém, que as nossas atividades na crosta tomassem como ponto de referência o lar coletivo de Adelaide, onde realmente os fatores espirituais eram mais valiosos. Aqui, esclareceram-nos de início, nos sentiremos à vontade. A organização é campo propício às melhores semeaduras do espírito e oferece-nos tranquilidade e segurança. Permaneceremos em comunicação contínua com o abrigo de Fabiana, para onde conduziremos os recém-desencarnados e condensaremos todas as atividades possíveis concernentes aos outros amigos nesta amorosa fundação. De fato, aquele refúgio de fraternidade legítima era, sem dúvida, vasto celeiro de bênçãos. Diversas entidades amigas operavam na instituição, prestando assistência e cuidados. Encontrava ali um dos raros edifícios da crosta, de tão largas proporções, sem criaturas perversas da esfera invisível. Semelhando-se à casa transitória, de onde vínhamos, a vigilância funcionava severa. Fôramos defrontados por vários sofredores, criaturas de bons sentimentos, que penetravam o asilo com prévia autorização. Enquanto o assistente se demorava em palestra com o dedicado Bezerra, tivemos permissão para visitar as dependências. O padre Hipólito, Luciana e eu, em companhia de Irene, jovem colaboradora espiritual da casa, pusemos-nos em ação. Em todos os compartimentos havia a luz de nosso plano, indicando a abundância dos pensamentos salutares e construtivos de todas as mentes que ali se entrelaçavam na mesma comunhão de ideal. Chegados à sala das reuniões populares, nossa nova amiguinha explicou: essa é a região do abrigo que nos força a serviço mais árduo, receptáculo das emanações mentais e dos pedidos silenciosos de toda a gente que nos visita. Em assembleias públicas, somos obrigados, depois de cada sessão, a minuciosas atividades de limpeza. Como sabem, os pensamentos exercem vigoroso contágio e faz imprescindível isolar os prestimosos colaboradores de nossa tarefa, livrando-nos de certos princípios destruidores ou dissolventes. Tentando intensificar a conversação esclarecedora, aduzi: imagina a extensão dos afazeres. Há suficiente pessoal na cooperação? Sim, respondeu. A legião dos colaboradores não é pequena. Somos levados a servir dia e noite em turmas alternadas. Temos sessões de assistência aos adultos e às criancinhas. Vislumbrava ali, porém, tão grande número de trabalhadores de nosso plano que, por momentos, graves reflexões me afloraram ao cérebro. Tanta gente a contribuir, apenas no sentido de amparar algumas dezenas de crianças desfavorecidas no campo material. Estabelecia paralelo entre a Fundação de Adelaide e a Casa Transitória de Fabiano, dotando o singular de feliz. Lá, os rigorosos serviços de sentinela, o gesto de energia, a atenção do pessoal verificavam-se em virtude das necessidades inadiáveis de certa quantidade de felizes desencarnados, para os quais a caridade constituía a lâmpada acesa, indispensável à transformação interior. Aqui, porém, via somente criaturinhas tenras que reclamavam de imediato, acima de qualquer outra medida, leite e pão, primeiras letras e bons conselhos. Valeria assim o dispêndio de tanta energia de nossa esfera? Mesmo assim, a delicada colaboradora, apreendendo as indagações íntimas, ponderou: cumpre-nos reconhecer, todavia, que esta obra não se dedica exclusivamente às necessidades do estômago e do intelecto da infância desamparada. Os imperativos da evangelização preponderam aqui sobre os demais. Para infundir espiritualidade superior à mente humana, urge aproveitar realizações como esta, já que é muito difícil obter espontâneo arejamento da esfera sentimental. Valendo-nos da casa, veneráveis seus fundamentos de solidariedade cristã, como núcleo difusor de ideias salutares. A fundação é muito mais de almas que de corpos, muito mais de pensamentos eternos que de coisas transitórias. O diretor, o cooperador e o abrigado, recebendo as responsabilidades inerentes ao programa de Jesus, instintivamente se convertem nos instrumentos vivos da luz de mais alto.
Satisfazendo necessidades corporais, solucionamos problemas espirituais. Entrelaçando deveres e dividindo-nos com os nossos irmãos encarnados, no setor de assistência, conseguimos criar bases mais sólidas à semeadura das verdades imorredoras. Realmente, as outras escolas religiosas não se esqueceram de materializar a bondade em obras de alvenaria. A Igreja Católica Romana dispõe de institutos avançados sob o ponto de vista material, abrigando a infância desfavorecida. Entretanto, aí as concepções espirituais não se desenvolvem, acanhadas que ficam nos moldes tirânicos dos dogmas obsoletos. O trabalho, pois, na maioria dos casos, circunscreve-se ao simples armazenamento de pão efêmero. As igrejas protestantes possuem, por sua vez, grandes colégios e congregações, distribuindo valores educativos com a juventude. Todavia, suas organizações se baseiam quase sempre mais na letra dos conceitos evangélicos que nos conceitos evangélicos da Bíblia. Irene sorriu, fez um ligeiro intervalo e continuou. Não desejamos menosprezar os serviços admiráveis dos aprendizes do Evangelho nos variados campos religiosos. Todos são respeitáveis, se levados a efeito pelo devotamento do coração. Desejamos apenas destacar os valores iluminativos. Nos primórdios da obra cristã, não faltavam prestigiosas providências da política imperial de Roma, a fim de que os sonintos esfarrapados recebessem trigo e agasalho, e até mesmo preceptores seletos, filiados a famosos centros culturais de gregos e egípcios. Porém, no intuito de incentivar a obra de legítima iluminação do Espírito, Simão Pedro e os companheiros de apostolado obrigaram-se a longo programa de socorro aos infortunados de toda sorte. Nem todos os seguidores do Evangelho procediam das altas camadas sociais do judaísmo, como Gamaliel, o venerando rabino cujo intelecto desenvolvido encontrou o mestre. A maioria dos necessitados entraria em contato com Jesus através da sopa humilde ou do teto acolhedor, lavando leprosos, tratando loucos, assistindo órfãos e velhinhos desamparados. Os continuadores do Cristo davam trabalho a si próprios, dedicavam-se aos infelizes, esclarecendo-lhes a mente e ofereciam lições de substancial interesse aos leigos da fé viva. Como não ignora, estamos fazendo no Espiritismo Evangélico a recapitulação do cristianismo. É interessante esse capítulo, essa parte aqui. Eu marquei algumas questões assim que eu achei interessante. Quando a André Luiz faz esse comentário sobre esse paralelo entre a casa fabiana, né, de Cristo e aqui que Adelaide tem a responsabilidade, né, do cuidado com crianças, eu achei interessante pelo seguinte: de início ele ficou indagando de aquela quantidade de trabalhadores desprendendo tarefas, atividades, preocupação com uma que de imediato que ele analisou não é que seria uma tarefa menor, mas que era como se fosse só para crianças o pão, o leite e as primeiras letras, né, para ela seria a alfabetização. Mas quando ela diz, né, que é a importância da evangelização, eu também refleti o seguinte: essas crianças são espíritos também, já espíritos antigos, né, que estão passando nessa fase, né, de infantil, né, que pelos vários processos evolutivos que Deus está infinitamente criando, mas que ou desencarnam ainda em eternidade e que vão para o plano espiritual e precisa desse acolhimento amoroso e a escola de valores espirituais, e não somente os valores o acolhimento do alimento, né? Do alimento para o corpo, mas o alimento para a alma, valores imortais, que vão fazer com que esses seres comecem a ter impregnado em si valores de amor, da imortalidade da alma, do perdão, todas as questões que
que nós somos. Uma outra questão que eu achei interessante é quando ele diz que os primários só de tipo Assembleia Pública, né, que acolhem todos os níveis de espíritos comprometidos, como eu entendi como um grande hospital público, uma área pública da casa, que recebe todos esses que têm a permissão de adentrar, né, uma sala de reunião pública, para ouvir o esclarecimento evangélico, ter o acolhimento de passes magnetizados, com certeza, né, porque quando você está divulgando, falando sobre o evangelho, aí você já está sendo medicado, amparado e cuidado. E esses espíritos, como nós, assim, o que eu fiquei impressionada com o malefício dos nossos pensamentos nocivos, que impregna de tal maneira a psicosfera do ambiente, que é necessário trabalhadores diuturnamente para fazer asepsia de todos aqueles miasmas. Lembra que no outro livro que nós lemos, daqueles vibriões de cóleras que deixavam pelo pensamento? Você lembra ali? Então, a nossa forma de pensamento, assim como pode plasmar coisas boas, pode plasmar coisas tão nocivas de contaminar o ambiente e uma psicosfera. Aí ela diz que as luzes no ambiente, numa sala, tinha luzes do plano, né? Do plano espiritual, que forjava, revestia aquele outro ambiente socorrista, né? Como se preparasse um outro local com uma câmara, né, salutar, de energias saudáveis. E quando ela faz a crítica sobre o olhar evangélico da Igreja Católica Romana e da Protestante, é que se preocupa muito em forjar o fiel daquela liturgia, daqueles métodos, né? E não fazer com que o ser se prepara para compreender o Evangelho e vivenciar a prática do Cristo. Então, a grande maioria dá o pão do corpo e o pão da alma é uma coisa pitorada, né? Ela está engessada numa compreensão do que essas grandes religiões que contribuem, a gente não pode minimizar, como ela realmente fala, da importância desses segmentos religiosos, principalmente na tenra idade, para que esses seres não vão para os braços do tóxico, né, dos ilícitos, mas é um acolhimento muito ainda aquém da proposta renovadora que o Espiritismo, né, vem trazer, descortinando todas as questões que ficaram ainda encobertadas pelas outras religiões. E faz um outro paralelo que eu achei assim, muito interessante, que é com a Casa do Caminho, que Pedro e os demais apóstolos faziam aquele atendimento de caridade, mas através dessa caridade ele esclarecia o Evangelho. E nós, até na palestra hoje que eu estava ouvindo do Flávio, ele falou uma questão muito interessante sobre esses graus evolutivos, os graus da consciência. Que a gente, quando está, por exemplo, numa palestra, nós falamos sobre o Evangelho dentro dos graus evolutivos da nossa compreensão e para a compreensão daquele público heterogêneo. Assim também fazia a Casa do Caminho, né? Quando eles acolhiam, aí ele faz uma referência aqui, chama leprosos, mas que a gente fizesse cuidado de chamar rancenianos hoje, né? Por causa das segregações e preconceito. Então, a forma de nós estarmos fazendo a caridade material necessária, mas é mais fácil, ela tem que estar imbuída da caridade evangélica, moral. Então, quando a gente distribui um mingau ou qualquer outra coisa, a gente precisa fazer uma forma de levar uma palavra esclarecedora sobre o Evangelho. Ou falar alguma coisa rápida, ler o Evangelho, mas algo
que faz com que aquele ser saiba que o pão não é só para o corpo, né? É importante, o pão da alma, ele é o que faz com que não pereça. Tratando outros, assistindo órfãos que vêm desamparados, os continuadores do Cristo davam o trabalho a si próprios, né? Dedicavam-se aos infelizes, esclarecendo-lhes a mente, ofereciam lições de substituição e interesse aos leigos a ferver. Aí ele fala que eles sempre estão aprendendo, né? Essa parte, eles não estão apenas. Eles fazem o trabalho, eles também estão aprendendo. E também a parte aqui, antes na página, qual que você leu aqui? Quando nos reconhecer, antes, que esta obra não se dedica exclusivamente às necessidades do estômago, na evangelização, né? E aí adianta. Para infligir espiritualidade superior na mente humana, tem que aproveitar realizações como esta. Falamos da casa. E lá nós estávamos na sopa de quinta-feira, no Mingau. Eu não tenho para cor, devido às atividades. No Mingau, no sábado. Então, a gente faz questão. Esse Fred, esposo de Marta, pessoal, vamos Fred. Quanto ao Armando, Mingau, Fred fica só conversando sobre espiritualidade. Eu sinto assim, faz tempo que você ficar mansos. Nós estamos na sopa, você faz uma trabalhada também de quinta-feira, a gente sempre, o pessoal vem e toma sopa, lá para 10 mil. Então, estava comentando sobre essa necessidade, né? Não só da sopa, mas também a palavra. Então, criou-se um debate rápido ali. E eu peço sugestão de, enquanto a pessoa vai tomar sopa, nós lêssemos mensagem como vem esta classe. Não focado no espiritismo, a gente não pergunta sobre a religião. Aí abre livro de sabedoria, e não disperse, porque está acontecendo muito. A pessoa não vai só tomar sopa, aí fica revezando, lendo sobre mensagens de sabedoria, ou etc., não focando na religião. E o ambiente melhorou mesmo. As pessoas não dispersam. Então você vê aí, nem só de pão, né? Esse capítulo foi rápido, né? Na verdade, eu queria só enfatizar uma fala, também fazendo parte do livro, mas uma fala também, exatamente da limpeza. Eu compartilhei agora há pouco um vídeo no nosso grupo sobre o poder da fala, né? Foi um experimento, não de cunho religioso, mas 2 potes de arroz, depois vocês vão ver. Aí tem o arroz que você fala as coisas ruins e o arroz que você fala as coisas boas. Me lembrou aquele experimento daquele japonês da água, né, dos cristais e tal. Então, da importância exatamente dessa limpeza. Porque quando você fala o bem, de uma certa forma, você está limpando o ambiente, porque você passa também a se convencer daquilo, e assim como, né, aqueles que estão, como se fosse realmente, né, o regar, né, você está regando a plantinha, você vai regar com a água limpa, você vai regar com o que você vai estar regando, na verdade, que adubo você vai estar utilizando. E então, trazendo para as nossas tarefas, eu fico assim, remetendo nessas tarefas da distribuição de mingau, de sopa, realmente, tendo a fala, você passa a limpar até o ambiente, quer dizer, daqueles que estão ali próximos recebendo aquele alimento, e não só o alimento do outro.
também de remeter um pouco. Eu sei que é difícil, porque muitos que estão ali estão muito, às vezes, revoltosos, muitos não. Mas também, né, água mole e pedra dura, muito mais do que fura. Eu acho que a gente acaba. Era só para enfatizar. O que eu acho interessante desse capítulo é que, quando ele remete à experiência dessa excursão para crianças, e quando ele fala da Casa do Caminho de Simão Pedro, olha que as duas circunstâncias são portas de iluminação. A primeira porta de iluminação dessa casa de Adelaide é as crianças na infância ainda preservam aquela inocência, ainda têm uma suscetibilidade maior, né, que os adultos que já estão, né, viciados e tudo mais. Então é uma porta para receber esses conceitos evangélicos, para poder galgar esse nível espiritual de uma forma mais fácil. Da mesma forma, a Casa do Caminho. Às vezes a doença, um estado de padecimento físico, a pobreza, uma escassez material é uma porta para que você se torne também mais sensível a essas verdades evangélicas. Então, o que eu acho interessante, muito interessante desse capítulo, é que, não raras vezes, a gente se questiona: será que quando eu for sair para fazer uma caridade material, eu não estou com uma atitude apenas assistencialista, de querer matar ali a fome? E, na verdade, caridade é muito mais do que isso, né? Caridade é você se suportar uns aos outros, a caridade moral. A caridade é você também levar a instrução, levar o conhecimento. Só que, na realidade, essa distribuição do material é uma porta para você conseguir alcançar níveis mais profundos de coisa. Porque não adianta uma pessoa que está com fome e você querer falar sobre Jesus Cristo, porque não vai ter, né, penetração. Então eu achei isso bastante interessante, achei esse capítulo um poderoso argumento para essas ações. Bom, o que eu entendi, e a Renilda esmiuçou bastante, o lar de Fabiano como socorro para discussões com moral, atendimento aos espíritos que desdobramento romano, é um local de pronto-socorro. Aqui, a Casa de Adelaide funciona a pregação do Evangelho, como ela própria falou, e um atendimento de pão, de criança, e de algum necessitado. Eu vi aqui uma frase que me chamou a atenção. Compreende-se, todavia, em qualquer tempo, que a fé sem obras é irmã das obras sem fé. É aquele adágio, não adianta você estudar se você não pratica, não vivencia. O problema de vivenciar é complexo. Você tem que sintetizar e ver o que é viável no seu comportamento. Porque qual é o objetivo? Qual é o objetivo da Casa de Adelaide? Evolução. Que essas pessoas conheçam a espiritualidade e evoluam. Porque, como diz aqui, cada religião prega uma coisa. Você vê, para nós, quando Jesus falou, para conhecer o reino do céu, é necessário nascer de novo. Para outras religiões, o nascer de novo é ser batizado e entrar para a religião cristã. É completamente diferente. Então, é preciso, eu acho, eu entendo que a gente tem que pegar alguns tópicos do cristianismo, porque tem muito paradoxo no cristianismo. Tem, por exemplo, assim, fora do perdão não tem salvação. Mas tem também aquela passagem de Pedro que fala: quem com a espada fere, com a espada será ferido. São momentos diferentes, né? Mas então tem que sintetizar para, de uma certa forma, mostrar ali no Evangelho a missão de Jesus. Porque o que Jesus veio fazer? Mostrar
o reino do céu. No Pai Nosso, ele não fala isso, o Pai Nosso está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Ele quer mostrar o reino do céu. O que é? A espiritualidade. Para que possamos sair desse materialismo, dessas guerras, dessas coisas, e poder andar para o terceiro mundo. É que eu pude aqui, depois do que ela falou, tirar alguma coisa que pudesse abordar. É o silêncio do pensamento. Teve uma vez que Divaldo Franco estava com o Chico numa missão dessas aí, e ele pediu que Divaldo Franco silenciasse. Aí Divaldo Franco disse, mas eu não estou conversando, ele disse, está com um pensamento muito forte. Então ele sentiu não que fosse vibração no pensamento de Divaldo de coisas ruins, mas percebeu. E sábado, na doutrinária lá do centro, Fábio falou o seguinte, que quando Maria Teresa de Calcutá saía para ir para os vasos, ela dizia que ia conversar com Deus. E ficava determinada hora fora. E uma vez uma pessoa ficou muito cara e disse, o que é que você conversa com Deus? Quando Deus está conversando com você, o que é que ele diz? Aí ela faz nada. E você, o que é que conversa com ele? Ela disse, nada. Quer dizer, o que ela vai fazer lá? Ter exatamente essa conexão com Deus. Então você não precisa conversar. Você só precisa se conectar com ele. Então ela sabia pela fé que ela tinha, que Deus estava com ela, que ela ia receber aquela fé. Ela não precisava pedir nada, nem estar se lamentando, porque Deus já sabia. Então quando perguntaram, foi interessante, isso me chamou a atenção. O que é que você conversa com Deus? Nada. E o que é que ele diz para você? Nada. Então você vê que é exatamente. Aí quando eu vi essa parte aqui da asfixia que fazem por causa dos pensamentos, é muito forte isso aí. E de nada adianta a gente ir fazer um trabalho espiritual se você vai, hoje eu não diria ir, hoje não sei o quê, porque aquela energia sua não vai aumentar nem nadinha para aquele trabalho, nem para você. Principalmente porque você está se enganando. Né? E é impressionante como assim, a gente percebe no lugar que você chega quando a energia é ruim e quando a energia é boa. Eu, pelo menos, percebo isso claramente. Quando é uma energia assim, você começa a ficar meio que... Aí eu quero sair daqui, eu não vou ficar aqui. Entendeu? Então a gente começa a ter essa paz, essa serenidade. Por quê? Porque você começa a se trabalhar, a se conhecer, fazer inspiração, fazer meditação, que é muito importante na vida da gente, a meditação. E assim, eu achei bonito, interessante isso aqui que ele fala. Satisfazendo as necessidades corporais, solucionando os problemas espirituais. Isso aí nós temos um exemplo bem coisado lá na sopa. Raimundo falou agora dessa leitura. É engraçado como eles estão interagindo. Quando a gente chega numa mesa para ler uma coisa, eles param e ficam prestando atenção. E alguns falam e a gente está deixando eles falar para poder se expressar também. Né? E teve uma determinada vez que um desses moradores de rua morava ali do lado do Paulo Estevam, engravidou a menina teve neném, e a gente via aquela situação, fizemos uma vaquinha para comprar um barraco para ele. Quando uma vez ele chega às 6 horas da manhã lá na casa de Mônica, que mora ali perto, Dona Mônica, gritava desesperadamente. Mônica desceu, que o porteiro detonou. Tem um rapaz aqui alucinado chamando a senhora. Aí Mônica disse, Dona Mônica, aquela mulher me traiu. Olha que era um amor. E eu só tive vontade de enfiar a faca nela, mas quando eu lembrava do que vocês diziam aí no centro, eu não fiz isso. Mas eu estou louco para fazer isso e eu vim conversar com a senhora. Aí Mônica, rapaz, se acalma, vamos lá para o centro. Aí levou ele lá para o centro de novo. Aí conversou e pediu para ele perdoar. Você gosta da sua esposa? Conversa com ela, de repente ela não lhe traiu, você só viu ela conversando com alguém. E tentou conversar, e enfim, pediu para que ela viesse com ele ali. E aí Mônica foi ao padre, perguntou se ela gostava dele, ela disse que gostava, que não tinha nada a ver com o cara, ele que era ciumento. Aí Mônica propôs para ele ir morar no interior, cuidar da filhinha dela.
ele ia ficar perto dos pais dele, não sei o que. Eu sei que a gente não, foi médico mais de Mônica, acabou convencendo ele a ir para o interior com a mulher e a filha, para perto da família dele, para eles irem tentar fazer vida lá. E aí foi feita aquela vaquinha e deram passagem para ele, a gente não sabe desse caso. Mas a gente acha que dando uma sopa, só a gente está ali só alimentando o material, mas não é, o espiritual também. E queira Deus que muitas coisas, daquelas pessoas que vão ali, que são drogadas, são pessoas que vivem na rua e tudo, receba esse carinho, essa energia que a gente coloca para ele lá, que é muito importante. Né? Então eu queria falar só isso com relação a esse lance do trabalho e da entrega realmente, da energia, que é muito importante. Eu acho que esse capítulo, praticamente, o que mais chamou a atenção, acho que de todo mundo que já falou, é esse próprio da energia, desse cuidado que tem na sala de reunião, né? Que exigiu o trabalho espiritual, aquele cuidado em razão do pensamento. Eu estava me lembrando que eu assisti uma palestra uma vez de Sônia Dória, e ela contando o caso que uma pessoa matou o filho de uma pessoa que ela estava se referindo. E que, passado alguns anos, depois essa pessoa que matou a filha dela foi assassinada também e morreu. E a mulher disse, procurou Sônia e disse a ela, eu matei ele porque todos os dias eu mentalizava amor em tudo. Então, para você ver a força do pensamento, né? Então eu fiquei refletindo assim também sobre, até a gente assim, quando a gente vai para assistir uma palestra, uma doutrinária mesmo do centro espírita, ou na nossa casa pode acontecer também, mas eu fiquei me lembrando porque lá no Cheira, eu me lembro que no início, quando ainda era naquele prédio, antes era na Rua das Rosas, eles tinham assim um aviso que dizia assim, eles pediam um silêncio tão grande, né, era que ele dizia assim, não aplaudam com o coração, nem para bater palma, eles davam uma sinalização que nem quando o palestrante terminava a palestra não era para bater palma, porque ele queria assim, silêncio, aplauda com o coração, ele tinha esse aviso. Aí se você for refletir, às vezes muitas pessoas vão com a doutrinária e antes começa aquele barulho, né? Aquela conversa, isso vai contaminando as próprias energias do ambiente, né? É o cuidado que a gente tem que ter na hora que a gente está nesse ambiente. Do mesmo jeito, em nossa família, se a gente está no horário de qualquer horário, principalmente na hora de alimentação ou qualquer horário, se os pensamentos são os pensamentos de agressividade, como ter ambiente que pessoas xingam, que são agressivos, isso tudo contamina o ambiente e prejudica de um modo geral. Aí vem as doenças, vem tudo, às vezes você não sabe o que foi. Isso aconteceu comigo por quê? Porque esses pensamentos negativos vão canalizando para essas coisas, não é isso? Eu pensei sobre isso. E outra coisa foi que a importância de manter as obras assistenciais. Quer dizer, através dessas obras, a evangelização, muitas vezes você só traz essas pessoas para evangelizar através das obras. Se você não tivesse as obras assistenciais, talvez elas não chegassem à instituição, né? Assim, eu fiz, há muitos anos, a gente fazia um trabalho de distribuição de cesta básica, era através do Colégio Antônio Vieira, quando meu filho estudou lá. Tem um padre que a gente fazia a distribuição. Mas fazíamos a distribuição e fazia a evangelização também. A gente estava, no final de semana, fazia a distribuição, no outro final de semana, ele fazia a evangelização. Quando você compara, quando ele fala assim, a Igreja Católica, existe também dentro das outras religiões esse tipo. Quando ele fala, quando a gente fala assim, a diferença, eu vejo assim, a diferença de religião é o foco que a religião dá para alguma coisa. Vamos dizer, eu estava conversando
com uma amiga minha agora de tarde, que, por exemplo, o pessoal que é evangélico, ele tem um foco totalmente diferenciado, né? Então, quando acontece, acontece de você, eu acredito, eu estava dizendo, eu acredito que quando, e aqui já ficou claro no capítulo, mais na frente a gente vai ver, quando há passagem dessas pessoas, eles têm um choque muito maior do que a pessoa que é mais espiritualizada, já tem pelo menos uma noção de espiritualidade. Porque já lá na frente a gente vai ver que quando o evangélico começa a falar algumas coisas, achando que está fazendo tudo dentro da visão que ele tem da religião. O católico também, quando lá na frente vai aparecer, ele é o único que não fez a extrema-unção, reclamando porque não fez, mas é tudo porque o viés que se dá da visão dentro de cada religião, né? Eu acho que é o nível que ainda está, que eles não alcançaram ainda essa visão mais ampla, né? Paulo quer falar ou quer deixar para mais tarde? Pode ser como você preferir, mestre. Não. Você que manda. Você que vai falar. Ele gosta de encerrar. Você quer encerrar? Não, eu gosto de dar a palavra para os outros. Eu estou aprendendo mais a escutar do que falar, entendeu? Eu já tenho essa maior pessoa querer falar. Hein? Então vamos lá então. Hoje a gente está com um grupo mais reduzido, né? Agradecer logo a Vanessa e a Patrícia, tá? Tá de novo com vocês. Veja, esse texto que nós lemos hoje, ele é curto e assim, eu acho que o próprio texto por si só, ele é muito simples e fala tudo, né? Mas só para estender um pouco, dilatar um pouco a nossa percepção do texto, eu queria comentar algumas coisas, além do que já foi comentado aí. Vou chover no molhado, mas acho que vale a pena comentar alguma coisa a mais, né? Me chama a atenção nesse texto esse paralelo que o texto faz em relação à casa transitória de Fabiano de Cristo e a casa de Adelaide, nos aspectos como um entreposto do trabalho espiritual, né? Cada um em seu plano, mostrando, porque lá na casa Fabiano de Cristo nós temos um trabalho que é, digamos, 100% espiritual, embora esteja lidando com criaturas presas à crosta terrestre, mas é 100% espiritual. Já na casa de Adelaide já tem um misto, né? De espiritual, presença de espiritual, atendendo também os seres ainda encarnados, né? E o trabalho é praticamente o mesmo, o trabalho é muito semelhante, né? E aqui fala, né? Entre os muitos pontos que poderiam ter escolheram a casa de Adelaide, né? Entre os muitos centros espíritas, as muitas igrejas católicas, as muitas casas, escolheram a casa de Adelaide. Refúgio de fraternidade legítima, é o que o texto fala em relação à casa de Adelaide, né? E aí, como sempre ocorre nos romances de André Luiz, ele sempre encontra uma oportunidade de ir nos mostrando os ambientes, os trabalhos, o que está sendo feito, né? E aí ele vai mostrando como é que se dá, como é que se faz o trabalho, ele se preocupa com aspectos quantitativos, aspectos qualitativos do ambiente que está trabalhando e vai nos desnudando como é que os trabalhos vão se dando, né? E aí ele chama a atenção da proteção, do mesmo cuidado de proteção e com isso, sem criaturas perversas da esfera invisível, né? Chama a atenção que a quantidade de pessoas no trabalho envolvidas no plano espiritual é muito maior do que do plano terrestre, né? E sempre esse amparo espiritual. Quando chega na sala das reuniões populares, eles destacam que é o ambiente que dá mais trabalho, né? Voltando ao que vocês já falaram aí, da questão
dos elementos deletérios trazidos pelo pensamento de quem chega até lá, né? E aí, novamente, eu me lembro que desde Missionários da Luz, vários capítulos abordando essa questão do pensamento, né? Mais uma vez, volta essa questão do pensamento, a importância do cuidado com isso, o quanto que isso gera de problema para nós, o esforço que o mundo espiritual superior tem para dissipar esses miasmas que a gente vai produzindo aonde a gente chega. Então, para mim, pessoalmente, eu acho que é mais um puxão de orelha com cuidado ao pensamento, tá? Que acho que vale para todos, né? A proporção do trabalho do mundo espiritual chama bastante atenção, né? Para cada ação no plano físico, existem inúmeras outras ações em cadeia no plano espiritual. Esse texto mostra isso para a gente, né? E aí fala desse trabalho de caridade feito com as crianças, e eles abordam o aspecto da caridade numa visão mais ampla, né? Caridade, a lâmpada acesa, né? A porta sempre aberta, né? Para a nossa regeneração, para a nossa recuperação moral e espiritual. No paralelo, ele faz o paralelo aí com as casas de Adelaide, Fabiano de Cristo, com o trabalho dos romanos, dos católicos, dos evangélicos, e aí ele vai para o exemplo que em toda a literatura espírita que nos chega, não só espírita, bíblica também, vai falar da mansão do caminho, né? Que foi o primeiro núcleo de caridade feito pelos apóstolos de Cristo. A mansão do caminho, que a gente conhece mais com esse nome, é porque ela ficava entre a cidade de Jerusalém e a cidade de Jope. Ou seja, ela ficava no caminho entre a cidade de Jerusalém e a cidade de Jope. Então ela ficava no meio do caminho. Então ficou conhecida como a Casa do Caminho. Mas é o caminho da salvação, o caminho para Jesus, né? E Joana de Ângeles, ela vai aproveitar esse nome aí para botar a mansão do caminho, o caminho da redenção, que é o caminho para se alcançar o lar espiritual, redenção, né? Que agrega essa nossa região aqui, onde ela está ligada diretamente, né? E lá na mansão do caminho, fundada por Simão Pedro, por Tiago, basicamente Simão Pedro, Tiago, João, é uma casa que a princípio oferecia abrigo e pão, instalações bem modestas, improvisadas. O aproveitamento da casa, isso a gente vai ver muito claro na literatura do livro do Paulo Estevão, mas também está presente no livro dos Apóstolos, né? Cita esse trabalho no livro dos Apóstolos, mas no romance Paulo Estevão é que a gente consegue ter uma dimensão bastante dilatada do trabalho que é realizado nessa casa. E lá se usa muito o pão efêmero, como eles colocam aqui, o abrigo efêmero, para se alcançar os corações, para que seja possível levar o Evangelho de uma forma mais profunda. E é impressionante porque essa mesma caridade vai alcançar Gamaliel. Gamaliel recebe os pergaminhos com o Evangelho de Jesus, né? Basicamente o Evangelho de Mateus das mãos de Simão Pedro, foi um presente. E depois dos estudos de Gamaliel, ele se converte ao cristianismo, já na senectude da vida dele. E o próprio Paulo, né? O próprio Paulo, em todo o processo dele, foi fundamental o amparo, a caridade ativa que ele recebeu nesse mesmo local, né? Então, isso é muito interessante porque, observando a estrutura que hoje se põe a funcionar dos centros espíritas, a gente vê que, em termos de conceito, está no caminho certo. É isso que a gente vê no trabalho, né? Você vê a caridade ativa, material, e através dela todo o trabalho de doutrinação que se faz, né? Essa conexão com o mundo espiritual. Isso me deixa muito satisfeito e
conceito de que todo esse trabalho não é em vão, e além de não ser em vão, ele está no caminho certo, né? Bom, basicamente eram essas considerações que eu queria fazer. Eu sei que eu estou chovendo no molhado, né? Vocês todos já falaram isso, mas é isso aí, professor Ari. Eu vou iniciar aqui pela reunião passada, porque o Armando levantou um problema, vocês se lembram, e não ficou bem elucidado. Hein? Ele falou da questão do quando a pessoa morre e que tem apego ao filho, à família, né, à mulher e tal, e morre nessa transição. Né? Aí quando ele me falou, me deu um estalo aqui, que a coisa é muito mais complexa. Às vezes, o pai e a mãe estão aqui, o filho desencarna, fica com essa intranquilidade, essa vibração que não faz bem nem a ele, nem a quem está do outro lado. Mas tem uma situação também, porque nós somos espíritos que uma hora nós estamos desencarnados, outra hora nós estamos desencarnados. Então, é provável que eu desencarne e eu fique intranquilo porque eu deixei minha família aqui. É a preocupação de lá para cá e daqui para lá, né? São duas vertentes. Muitas vezes a gente fica preocupado só com a vertente, preocupado porque o filho desencarnou, a filha desencarnou. Mas tem a vertente de desencarnar e fica preocupado lá com a família, que é mais problemático ainda do que o que ele colocou. Aí eu estava olhando o seguinte, a gente fala muito assim, você vai viajar a qualquer momento, sua mala está preparada, você está sabendo que você é um espião do governo, o telefone vai bater de madrugada e você tem que pegar a mala e correr para o aeroporto. Não pode dizer que o passaporte não está atualizado, nem você não vai dar desculpa. Então você vai ter que viajar. A gente está sabendo disso. Então a gente diz que a gente sabe que é um espírito que usa um corpo, que não é um corpo que tem um espírito. A gente sabe disso, mas a gente não tem ainda a consciência 100%. Por isso que a gente passa por esses problemas. Aí eu digo o seguinte, se a gente sabe disso, por que é que enquanto nós estamos aqui, a gente não coloca a mala em dias? Por exemplo, o camarada está com um apartamento, só um exemplo princípio, assim, uma fazenda, o que não deixa um testamento, não regulariza a situação, muitas vezes tem uma propriedade que não fez a escritura. Pois essas pendências, que ele vai morrer e não vai ficar tranquilo, porque a família dele não vai tomar nem posse dos bens que ele deixou para a família, nem deixou. Então, foi essa questão que porque se a gente está com a situação legalizada e a gente desencarna numa hora que a gente não está pensando que vai desencarnar, aí é falta de fé. Porque se a família vai ficar sem o chefe da família naquela situação, está escrito ali, e Deus sabe melhor que é uma prova, uma expiação para a família dele. Né? Então está tudo dentro dos conformes. A gente não raciocina por esse lado. Né? Por isso que a gente fica com essa tranquilidade. Então eu deixei anotado aqui para falar sobre isso. Né? E quanto a... é bom assim com todo mundo fala, porque cada um toca um ponto de vista e vai cobrindo o capítulo inteiro. Né? Eu anotei aqui o seguinte, que André Luiz está relatando fatos reais relacionados a teorias que nós vimos no Livro dos Espíritos. Eu estou com uma saudade danada de estudar o Livro dos Espíritos de novo. Porque quanto mais você estuda, você vai aprofundando. Né? Você estuda a segunda vez, a terceira vez, parece que você está lendo pela primeira vez. Aí você vai se aprofundando. E André Luiz aqui já está trazendo fatos reais do que nós vimos como teoria no Livro dos Espíritos. Então, essa visão espacial que André Luiz está trazendo aqui, que eu pensei até que nós já tínhamos começado a ler esse capítulo hoje, fui um pouco mais para frente, e vocês vão ver que no próximo domingo ele vai falar de que eles estão volitando na estratosfera e na ionosfera. Pô, aí o cara está falando de 60 quilômetros de distância daqui, que vai até 1000 quilômetros. Aí quando ele fala que acima da crosta tem esses andares, que os espíritos estão aí, não existe vácuo.
Existem coisas que seus olhos não veem. Então, isso aí está tudo habitado aí para cima. Então, André Luiz está trazendo uma lição espetacular para a gente. E ele seleciona alguns casos, assim, didaticamente para a gente. Ele pega os casos didaticamente, porque você imagina o seguinte, tem colônias espirituais aí, N casos que estão acontecendo aí. E esses casos estão sendo trazidos para a gente na medida do nosso entendimento, do nosso esforço. Por exemplo, aqui nós estamos trabalhando. Trabalho não é só trabalho remunerado, não. Não é trabalho braçal, é trabalho intelectual. Então, conheceis a verdade e a verdade vos libertará. A gente fica sem entender direito até o significado das palavras importantes para a gente. O que é oração? Jesus, na Boa Nova, disse que a oração é igual à respiração para a gente, que é o autor. Se a gente não vive 5 minutos sem respirar, ou a gente não está dando valor à oração. Rui Barbosa, que era espírita, disse que a oração se confundia com trabalho. Você, quando está trabalhando, você está orando. Nós estamos levando em consideração isso. Tudo isso está sendo jogado o tempo todo para a gente. Nós não estamos internalizando. Nós estamos ficando com os psicólogos distraídos e deixando o tempo passar. E a transição planetária está vindo aí, com data já marcada. Já tem data. Desde o livro dos Espíritos para cá são 210 anos, 70 vezes 3. E Emmanuel já disse, 2000 parece 57. Está longe não, 2057. Que vai haver essa. Agora, vão ter espíritos que vão ficar aqui trabalhando encarnado e outros desencarnados. Olha que Bezerra de Menezes aí. Deu exemplo aqui para ele, trabalhando aí. Tanto ele tem interferência com o desencarnado, como tem para o encarnado também. Até cirurgias espirituais aí, Bezerra de Menezes fazendo ainda aqui. O negócio é complexo, o negócio é sério. Então nós vimos aqui o seguinte. Cada caso que o Léo Luiz coloca aí tem uma lição, é espetacular isso aqui. Tem umas coisas assim ainda que nós não entendemos. Eu, pelo menos, não avancei na literatura e não sei nem se existe. Ele fala assim: luz de nosso plano indicando a abundância dos pensamentos salutares. Assim como você se preocupou com o elemento negativo, você está vendo o elemento positivo? Pensamento gerando luz. Então, como é que isso funciona? Eu fico intrigado com isso. Sempre eu fico puxando essas coisas. Sempre eu fico puxando. Então, assistência a adultos e crianças. Como é que são essas assistências a adultos e crianças? São assistência por intuição, por desdobramento que o camarada vai falar, recebe informação e traz, até informações técnicas. Eu dei exemplo de Kekulé, que descobriu a fórmula do benzeno. Todo mundo enrolado, o mundo inteiro, porque é um ciclo fechado, e ele só raciocinava com um ciclo aberto. Ele chegou dizendo: sou eu com 6 serpentes, uma mordendo o rabo da outra, e desenhou a fórmula do benzeno. Quer dizer, é porque fica difícil você receber a informação lá e trazer, por causa do embotamento do mundo físico. É espetacular isso. Então ele diz aqui: o imperativo da evangelização, infundir espiritualidade superior à mente humana, que vocês trouxeram bem aí. A evangelização, infundir espiritualidade superior à mente humana. E tem um texto aí que diz assim: a fundação é mérito mais de alma que de corpos, muito mais de pensamentos eternos que coisas materiais. Essa fundação eu traduzi como a importância. A importância é muito mais de pensamentos eternos que coisas materiais. É mérito mais de alma do que de corpos.
Aí ele vem para a questão de materializar a bondade em obras de alvenaria, que vocês falaram muito também sobre isso. Eu uma vez eu estava fazendo o evangelho, eu faço o evangelho sozinho, né, cara? Eu fico com a pena de mim. Tanta gente está com você nem imagina. Viu? Aí eu estava pensando assim, rapaz, o que eu faço para ajudar assim, o próximo e tal. Aí saiu para mim assim, até uma casca de banana que você tira da frente do camarada para ele não escorregar, você está ajudando o próximo. Foi numa coisa bem pequena, né? Foi numa coisa bem pequena. Aí eu vou para o outro lado com o mesmo pensamento. Aí chega no final de semana, eu abri aquele livro de Jesus no lar. Aí estava lá, Simão e os apóstolos de Jesus. O que é que eu faço para ganhar o reino do céu? Aí Jesus diz assim, de que adianta todo esse trabalho nosso se o pão não chegar na boca dos famintos? Se o remédio não chegar na mão do doente? Se o conselho não chegar na mão de uma pessoa que está desajustada? Aí ele dá uma paradinha que eu gostei. Mas aquele que se preocupar com a evolução mental, espiritual, ganha um pouquinho mais de méritos e galhardão, porque todo trabalho é pago. Aí era meu pensamento, eu digo, eu não vou dar uma camisa ao camarada, o camarada no outro dia vai jogar a camisa fora para pegar a minha nova, porque eu não quero lavar. Vou dar o pão, mas ele está com fome. Aí eu fico chateado com isso. Eu digo, eu quero ensinar a ele pescar. Aí vem de volta outro dia e diz assim, lembrem-se daqueles que não têm força de levantar a vara para pescar. É brincadeira, não é? É brincadeira, né? Se você ficar atento, as coisas vão vindo, né? Para fechar o que você está pensando. Então, a maioria dos necessitados entraria em contato com Jesus por meio da sopa, vocês já falaram aí do mingau, do teto acolhedor. Então, a partir daí, a gente tem que se preocupar em ver como é que nós estamos levando o espiritismo evangélico, né, que é a recapitulação do cristianismo, e não incorrer no erro que ele mostrou aí de outras religiões, que ao invés de levar o espírito evangélico, né, é aquela coisa da letra. A letra mata, o espírito da letra vivifica. O evangelho não explica o espiritismo. O espiritismo explica o evangelho. É a única doutrina que tem um evangelho segundo o espiritismo. Porque da maneira como foi escrito o evangelho, né, tem as alegorias. Por isso que Jesus diz que vai mandar o Consolador. Então nós precisamos, está aí no livro, estimular a formação de serviços que libertem o raciocínio para voos mais altos. Dentro do próprio serviço, a gente ia estimulando as pessoas, mais pelo exemplo, né? Porque a gente está aqui mais para mudar, porque não vai conseguir mudar ninguém. A gente às vezes não está se preocupando em fazer a nossa autoconhecimento, a reflexão nossa e trabalhar, né? Trabalhar. Já dá para fazer uma outra rodada, não dá? Eu estou feliz, agora vai rodar, não, você vai esperar. Vai rodar assim de novo? Não rodar assim, não está rodando assim. Tá Não. Mas eu vou falar uma coisinha assim, rapidinho, mas tudo que foi concatenando as ideias, né? E a gente, todo mundo tocou nos pontos que centrais desse texto, muito importante. Ontem, no curso de mediunidade com o Marco Antônio, ele falou uma questão sobre os graus de evolução da consciência. E aí ele falou uma questão da preocupação que nós todos devemos ter sobre estarmos modificando a nossa questão moral. A evolução
não é, ele falando, não é a questão só de você estar no conhecimento intelectual, acadêmico, né? E intelectual de você ler muitas obras. É o significado dessas obras para você. Então não é a quantidade, é a qualidade. Porque é isso que vai fazer com que a gente dê passos na nossa evolução. E aí ele citou um exemplo nas mediúnicas em particular. Porque às vezes nós viemos com essa faculdade e tal, de trabalhar, e fica com aqueles mesmos espíritos, com aquelas comunicações que não saem daquele nível de auxílio, aqueles mesmos espíritos sofredores, mas assim, você está acolhendo, você está auxiliando, e você é o mais auxiliado nessa troca caridosa, mas ele falando assim, que nós precisamos, enquanto ele falando que todos nós somos médiuns. Então, não é só a mediunidade aflorada, mas todos os trabalhadores têm que estar com a preocupação do estudo e da interiorização, da modificação enquanto ser. E ele falando que a gente deveria estar preocupado para verificar como é que está a minha ação na diária da minha vida, né? No dia a dia. Por que eu só estou dando comunicações sempre iguais, sempre naquela mesma coisa? Como é que eu vou conseguir sintonizar com espíritos mais avançados que possam socorrer de maior grau aquela casa, aqueles trabalhadores, se eu não consigo sair dessa vibração, dessa sintonia de pensamentos, de consciência? Então, há necessidade de estar tudo dado para a gente, de uma forma muito mais esclarecedora do que em tempos atrás, né? E a gente, como é que está fazendo com esse conhecimento? Como é que nós estamos aplicando em nossas vidas e nas nossas modificações enquanto seres com imperfeições? Ele chamou essa atenção e eu achei interessante, porque quando cuida aqui na evangelização, é com esse viés de pegar essas questões que Patrícia salientou, que todo mundo também, assim, aporta, claro, a pessoa com fome, sem condições, não tem nem assim, condições de ouvir qualquer coisa, porque o pão que sacia primeiro o corpo, para ela ter condições de captar alguma coisa, porque com fome você não consegue raciocinar, né? Você não consegue pensar, ainda mais refletir. Então você tem que estar com as coisas casadas, porque só o pão do corpo também não vai alimentar aquela alma verdadeiramente. Eu acho que a gente está no caminho certo e está sempre, eu acho que tem que ter cuidado de passar por esse crivo do Evangelho, do cuidado. Eu dava no mercado. Aí procurei uma fila menor. Mas aí hoje mesmo não tem nada para ler, eu fico meditando. E ele postou uma interessividade, o esposo lá na bicicleta estava comigo. Aí ela disse, poxa, vamos lá. Não será fila boa? Eu disse, a gente pode conversar. Aí ela disse, esposa. Aí eu disse, mas vamos chamar por Deus. A gente chega lá, eu sou ateia. Aí eu disse, é isso. Aí eu disse, ela puxou assunto, né? Eu não acredito nisso. Eu ouvi assim, que é que eu vou falar. Aí eu disse, mas o que vale? Eu já ouvi de uma pessoa que eu admiro, mais vale um ateu digno do que um religioso hipócrita. Aí é da verdade, sabe? Então, aí eu disse, mas um dia, eu acredito, desacredito. Mas eu não sei, eu disse, olha, é bom você começar a refletir sobre espiritualidade. Você deu uma rejante, olha, foi um recurrente. Espírito. Eu disse, olha, mas o dia que você desaparecer, as portas são abertas. Agora é bom você refletir sobre o que vem além dessa vida material, porque
900 mil, é reportagem. Então ninguém está livre de amanhã, está numa depressão, tem um filho. Mas eu quero que aconteça, mas amanhã você pode sentir um vazio e buscar alguma coisa. Aí eu disse, olha, no dia que você encontrar uma porta aberta no espírita, ninguém vai perguntar que religião você tem, como você ganha. Eu fiquei assim, eu falando isso aí. Aí eu medindo para não entrar naquela parte do fundativo. Aí eu só medindo que eu ia falando, segurando. Ou seja, é como falando, alguma coisa fica, né? Alguma coisa fica, mesmo que não seja agora, lá no futuro. Olha, isso é alguma coisa. Você acha que alguma coisa fica, né? É como mas o que eu vi? Aí tem que ser semeado. Nós estamos aqui, sem aquela pressa de tem que carregar rápido, mas algo fica, cara, não tem seu tempo. Né? Aqui esse estudo aí agora, talvez a gente não assimile muita coisa, porque a mente é complexa. Né? Mas alguma coisa que assimilou aqui. É isso mesmo, né? Para pontuar o que eu já disse, lembro da minha primeira fala aqui nesse grupo, é que as respostas sempre chegam até a gente, né? Outra vez. E é impressionante, cada vez mais. E alguém falou uma coisa aqui que essa questão fica o tempo todo me martelando, e eu me policiando, e aí eu disse assim, obrigada pela resposta, Senhor. Eu daqui agradecendo, olha aí, tá vendo? Olha a sua resposta aí. E é exatamente a resposta de você se mexer, de você não se paralisar, de você galgar para evoluir nos estudos, na busca, né, pela sua evolução moral, para que você possa chegar a ter um nível para poder ajudar outros, como você ajudou a essa pessoa que achou que não estava precisando de ajuda, por se considerar, não, eu não tenho essa crença e tal, mas as coisas chegam até a gente. Então, para ela chegar, para conversar, alguma necessidade estava tendo e a semente foi ali plantada, produzida. Eu acho bonito são essas artimanhas que a espiritualidade coloca para que a gente consiga sempre focar naquilo que é importante, né? Que é a gente conviver e progredir moralmente, coisa e tal. Porque eu estava imaginando, por exemplo, as nossas ações falam por nós. Então, por exemplo, quando a gente se predispõe a sair à noite para distribuir um assunto, ou se engajar no trabalho, ou acordar de manhã cedo para fazer a mesma coisa, pense na pessoa que está na rua, que em alguns momentos do desespero, ou em muitos momentos do desespero, deve assumar. Que a pessoa se vê ali sozinha, sem ir à ribeira, sem nenhuma perspectiva, e aparece alguém que se deu ao trabalho naquele dia de acordar mais cedo, sair do conforto do seu lar para ter ali com aquela pessoa. Então aquilo dali, só essa ação, você não pode fazer nada, não precisa falar nada. Mas só aquilo ali já resgata uma fé onde o desespero havia tomado conta. O fato de você procurar alguém para conversar e aquela conversa acender uma luz para uma ideia que a pessoa não tinha, ou até estava pensando em tirar, né, da cara da própria vida, e aquela conversa já. Então, as ações falam muito, e é interessante que em todas as circunstâncias da vida, a gente sempre tem um meio para poder resgatar essa espiritualidade. Basta a gente estar atento. Uma coisa que Kardec falou há muito tempo, eu acho que quando eu comecei no Espiritismo, bem nas obras básicas, fé raciocinada. É uma passa batida, né, gente? Essa semana eu estava no shopping, chegou uma senhora com um livro, ele me ofereceu. Não, mas é protestante, a gente não quer. Não,
Muito obrigado. Fica contigo. Eu falei, não há necessidade. Ela fica com você. Depois dessa prisão, então me dá. Bem impresso, tá? É grosso, não entendi não. Eu vim para casa, deixei lá. Hoje de manhã, não tinha nada para fazer, peguei o livro para ler. Bom, é um desdobramento da Sheikhanoye. E também a messiânica é muito parecida. Eu conheço a Sheikhanoye porque o centro que eu frequentava em Lorena pedia para representar lá na Sheikhanoye, que eles mandavam comigo. Porque ele tem um aspecto muito interessante, que eu falei até com o Marcelo. Eles dão um valor aos antepassados fantástico. Eles têm épocas que eles reverenciam os antepassados. Aqueles incensos, fazem prece. É importante, porque é aquele que o Ari falou. Se nós estamos em dois mundos paralelos, na nossa casa tem pai, tem mãe, tem irmão. Ali ouvindo. Às vezes, muitas vezes, a gente não vê. Mas, de repente, a gente está pensando em alguma coisa, ou querendo encontrar uma solução, de repente aparece alguma intuição. Provavelmente é dele. E uma coisa que me chamou a atenção nesse livrinho dela foi a imposição das mãos. Que lá já é diferente do Sheikhanoye. Eles dão um nome lá em japonês, que eu não sei, mas quer dizer imposição das mãos. Agora, desde que a gente entra para o Espiritismo, a gente pratica a imposição das mãos. Porque quando não tem ninguém para dar passe, dá um passe. A gente passa a dar passe energizando o chakra. E não é nem uma vez, nem duas, nem mil, que você está energizando o chakra da pessoa e ela mediuniza. Ela entra entrando. Aí me reportou aquela passagem de Paulo, quando ele encontra com os apóstolos e pergunta: vocês conhecem o Espírito Santo? Eles falam: nunca ouviram falar. Vocês já foram batizados? Já. Que batismo vocês foram batizados? De João, o arrependimento. Aí ele fala assim: então eu vou batizar vocês no batismo de Jesus. Impõe as mãos e os 12 profetizam, incorporam, falam em línguas e tal. Então, realmente, a imposição das mãos é fantástica. Tem muito mais resultado do que a gente pode imaginar. E nós colocamos em prática muito pouco. É só lá no centro, como tem que dar. Então, eu acho que a gente tem que colocar em prática outras coisas que a gente aprende no Espiritismo e que normalmente nós não colocamos em prática. Por exemplo, orar todo dia de manhã, antes de sair, e agradecer quando chegar. Condição sine qua non para a proteção espiritual. Outra coisa que eu reputo muito importante, não custa nada você pegar um copo d'água. Todo mundo em casa tem um altar, tem alguns santos. Né? E na hora que vai fazer sua prece, pede para frutificar a água. E põe sua mão, ela e pede para frutificar. E durante o dia você vai bebendo uma água que vai te ajudar. Vai energizar o seu corpo, vai dar um aspecto melhor para você, uma motivação. Eu acho lágrimas nos olhos e os cabelos ficaram todos em pé, assim, parecendo magnético. Eu fiquei, no primeiro dia que fui atendida, no segundo eu fui para lá e pedi para ficar no salão, porque eu trabalhava com passe e o rapaz aceitou. É impressionante. São uma média de 600 pessoas ali dentro fazendo uma doação ali na hora do trabalho.
E na hora que eu sentei, eu consegui sentar e respirar e agradecer. A primeira coisa que eu fiz foi agradecer. Eu me vi envolvida numa luz, mas numa luz assim, que eu acho que a lágrima descia assim, não que eu estivesse chorando, mas assim, foi uma coisa assim muito emocionante, entendeu? E eu disse, ela disse no dia que eu saí, que eu pedi, ela disse, amanhã, quem veio fazer doação tem que chegar aqui às 7h30, vai até meio-dia. A senhora tem condições? Eu disse, tenho. Eu não sabia se eu tinha um café da coluna, mas eu já mentalizei lá no coisa. E tem outra coisa, eu tive que tomar café rápido, e não é um café muito forte, porque você vai ali fazer doação, e eu consegui ficar até meio-dia sentada naquela cadeira. Quando eu vi foi a mulher disse, senhora, vamos fazer a oração final. Mas eu me entreguei ali, eu acho que eu estou. É como ele diz, aquelas pessoas que você acha que está dormindo, não estão dormindo, estão realmente fazendo aquela doação. Aí na sexta-feira eu não fui porque de tarde foi quando eu fiz a cirurgia, eu tive que ficar 24 horas em repouso no hotel. A minha cirurgia foi às 14 horas. Agora você imagina a energia que eu recebi para fazer essa cirurgia e no outro dia ficar no hotel. Então é assim, é impressionante quando você chega realmente no lugar, você percebe essa energia. Né? É que não E teve uma você entra em vez- sintonia, você tem que entrar em sintonia, você tem que estar. Também tem que estar receptivo. E alguma vez ele saiu do lado daquele salão e veio no salão o pessoal que esperava para pedir para o pessoal desligar, quem tivesse celular ligado, desligasse, que estava atrapalhando ele lá dentro. Imagina, esse salão é enorme, ele fica lá no final. Ele veio cá na sala, na antessala, pedir para desligar o celular, porque estava atrapalhando ele. Então, assim, a energia realmente é coisa muito grande. Agora, uma coisa que eu queria perguntar a vocês, eu até ia colocar no grupo, não coloquei. Se vocês viram aquela reportagem da Cracolândia, gente, o que vocês lembraram quando vocês viram aqui? Eu lembrei daquela passagem que a gente assistiu, que tem aqueles espíritos resistentes, e tem quando chega a equipe do bem querendo levar e ele sai correndo, não, sai daqui, não sei o quê. Eu fiz uma comparação imediatamente, mas também imediatamente eu entrei em oração, porque é a única coisa, nesse caso ali, a gente não faz a caridade material, que ele dá comida ou coisa desse tipo. Tem que ser a caridade espiritual, que é a oração, como tudo chama. É a oração envolvendo aqueles irmãos. Gente, eu fiquei impressionada com aquela cena lá. E assim, eu disse, meu Deus, eu já vi essa cena em algum lugar. Pode falar. Eu vou falar bem rapidinho. Eu estava, quando eu falava dessa oração e dessa mudança interior, da influência do pensamento, na hora que eu estava lendo, veio à minha cabeça as pessoas que ficam presas. Eu digo assim, isso aí não existe, eu não vejo muito trabalho. Né? Dizem que vai, gente, lá, mas assim, eu digo, aquelas pessoas ficam 24 horas trancadas num ambiente sem informação. Aí, assim, a minha ideia, eu disse, será que a gente não conseguia ficar por isso? Para eles botarem um sonzinho e ficar passando umas mensagens para eles. Para ver se mudava a sintonia do pensamento, porque a pessoa Mas tem trabalho, tem, mas não é tanto, eles ficam muito tempo. Eu já tive uma vez era um trabalho mesmo que a gente estava fazendo, e eu fui lá, Deus constrangedor para você entrar. Você vê, assim, no dia que eu fui, ia sair preso lá, ele era gay, e quando ele ia saindo, os outros presos começaram a ficar para mim, parecia que ia derrubar aquele negócio, aquela gritaria, a pessoa, olha, foi uma coisa constrangedora, um mau cheiro, uma coisa. Eu fiquei refletindo, meu Deus, eles talvez, e qual o pensamento que eles alimentam ali dentro? Por isso que as energias, né? Você vê agora, está começando a surgir algumas mensagens pedindo para a gente mudar a sintonia com essa política que nós estamos tendo,
acho que as energias estão muito condensadas porque todo mundo pensando mal. Ah, corrupção, todo mundo só fala disso o dia inteiro na televisão, isso batendo na mente das pessoas. E agora já está vindo algumas mensagens psicografadas pedindo para mudar a sintonia, para pensar na